As raízes da crise e a manipulação da opinião pública. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em uma análise que vai muito além das manchetes superficiais que você consome diariamente. Enquanto a grande mídia te entrega informações mastigadas e direcionadas, nós vamos desvendar os fios invisíveis que movem as marionetes do poder nacional. O Brasil vive um momento decisivo em sua história, onde forças ocultas trabalham incessantemente para moldar nossa percepção da realidade, especialmente quando falamos de segurança pública, soberania nacional e o futuro das próximas gerações. O que você vai descobrir hoje não é apenas uma simples análise de eventos recentes, mas sim a exposição de um projeto de longo prazo que vem sendo executado com precisão cirúrgica contra os interesses do povo brasileiro. Vamos iniciar nossa jornada compreendendo como se constrói uma narrativa. Você já parou para pensar por que determinados assuntos ganham destaque absoluto na mídia, enquanto outros igualmente importantes são completamente ignorados? Essa não é uma escolha aleatória, mas sim parte de uma engenharia social cuidadosamente planejada. Tomemos como exemplo as recentes operações de segurança em áreas urbanas de grande complexidade. Enquanto a população sofre com a falta de proteção estatal básica, certos grupos se mobilizam para criar barreiras jurídicas e midiáticas que impedem o trabalho das forças de segurança. A pergunta que você deve fazer é: quem se beneficia com o caos? Quem ganha quando o Estado se ausenta de suas funções mais básicas? A resposta pode te surpreender, pois não se trata apenas de grupos criminosos locais, mas de uma rede internacional com interesses escusos em nossa nação. A manipulação da opinião pública começa com a seleção cuidadosa das palavras. Termos como enfrentamento são substituídos por chacina, intervenção necessária, vira violência estatal, e a legítima defesa da sociedade se transforma em genocídio. Essa ressignificação linguística não é acidental, mas sim uma estratégia consagrada de controle mental coletivo. Quando você ouve repetidamente essas expressões carregadas de emotividade, seu cérebro começa a formar associações que nem sempre correspondem à realidade factual dos eventos. É assim que se cria um ambiente propício para a implementação de políticas públicas que, sob o disfarce de proteção dos direitos humanos, acabam por fortalecer aqueles que deveriam ser combatidos pelo Estado. A situação se torna ainda mais complexa quando analisamos o financiamento por trás das organizações que se apresentam como defensoras dos direitos humanos. Muitas dessas entidades recebem vultosas quantias de fundações internacionais com históricos bastante questionáveis de interferência em assuntos internos de nações soberanas. O que explicaria o interesse de bilionários estrangeiros em financiar grupos que atuam especificamente contra operações de segurança pública no Brasil? Seria mera filantropia ou estaríamos diante de uma estratégia calculada de desestabilização? A história nos mostra que nações enfraquecidas pelo crime organizado tornam-se presas fáceis para interesses geopolíticos expansionistas. Não seria ingênuo acreditar que nosso país estaria imune a essas manobras internacionais? A teia se estende para dentro das universidades públicas, onde núcleos de assessoria jurídica supostamente populares reproduzem discursos prontos importados de realidades sociais completamente diferentes da nossa. Esses grupos, financiados com recursos públicos e internacionais, atuam como braços de pressão dentro do sistema judiciário, apresentando-se como representantes da sociedade, quando, na realidade, defendem uma agenda específica e bem definida. A judicialização da segurança pública, através de arguições de descumprimento de preceito fundamental, tornou-se uma ferramenta poderosa nas mãos de poucos para imobilizar o Estado em seu dever constitucional de proteção aos cidadãos. O resultado dessa engenharia social é visível: comunidades inteiras abandonadas à própria sorte, comerciantes extorquidos, famílias aterrorizadas e um sentimento geral de impotência diante da escalada da violência. A infiltração ideológica nas instituições
e a desconstrução da soberania. Prosseguindo em nossa análise, precisamos compreender como essas narrativas encontram terreno fértil dentro das próprias estruturas que deveriam zelar pela ordem e segurança nacional. O processo de enfraquecimento institucional não ocorre por acaso, mas através de uma minuciosa ocupação de espaços estratégicos nos três poderes e, especialmente, nas universidades que formam nossas futuras lideranças. Quando observamos certos departamentos acadêmicos transformados em centros de doutrinamento ideológico, estamos diante de uma estratégia de longo prazo que visa moldar mentalidades e criar gerações de profissionais alinhados com visões específicas sobre o funcionamento da sociedade. Esses jovens, formados sob perspectivas muitas vezes desconectadas da realidade prática do país, tornam-se depois operadores do direito, gestores públicos, formuladores de políticas que implementarão essas visões distorcidas na realidade nacional. A educação jurídica merece atenção especial nesse contexto. Tradicionalmente focada na formação técnica e no rigor interpretativo, temos testemunhado uma gradual transformação curricular, que incorpora disciplinas e abordagens claramente militantes. Não se trata aqui de debater a importância da evolução do pensamento jurídico, mas sim de questionar a substituição do método técnico por ativismos disfarçados de ciência. O resultado prático dessa engenharia educacional são profissionais que enxergam a lei não como instrumento de ordem e justiça, mas como ferramenta de transformação social radical. Quando esses operadores do direito alcançam posições estratégicas no Ministério Público, na Defensoria Pública ou mesmo no Poder Judiciário, tornam-se agentes de implementação de agendas que frequentemente conflitam com o interesse coletivo da população. A situação se agrava quando analisamos os mecanismos de financiamento que sustentam essa estrutura paralela de poder. Fundações internacionais, muitas com históricos comprometedores de intervenção em assuntos de outros países, canalizam recursos vultosos para centros de pesquisa, grupos de estudo e núcleos de prática jurídica dentro das universidades públicas. Esses recursos, que deveriam ser destinados ao desenvolvimento acadêmico independente, tornam-se instrumentos de pressão e direcionamento temático. Os editais de financiamento são cuidadosamente desenhados para privilegiar pesquisas e projetos que se alinhem com visões pré-estabelecidas sobre direitos humanos, segurança pública e organização social. Dessa forma, o debate acadêmico perde sua diversidade e autonomia, transformando-se em eco de narrativas globalistas desconectadas das reais necessidades da população brasileira. O caso específico dos núcleos de assessoria jurídica popular merece destaque nessa análise. Sob a nobre fachada de oferecer assistência jurídica a comunidades carentes, muitos desses grupos desenvolvem, na verdade, um trabalho de conscientização política e mobilização social com claros objetivos ideológicos. A defesa individual transforma-se em instrumento de luta coletiva contra as instituições, criando um ciclo vicioso de deslegitimação do Estado e suas estruturas. O mais preocupante é que esse trabalho conta com o aval institucional das universidades e, não raro, com financiamento público indireto através de verbas destinadas à extensão universitária. Assim, o contribuinte brasileiro acaba, sem saber, financiando sua própria desconstrução como nação soberana. A penetração dessas ideias não para nas salas de aula e, através de convênios, estágios supervisionados e programas de extensão, esses núcleos estabelecem pontes diretas com movimentos sociais, organizações não governamentais e até mesmo com setores do poder público. Essa rede de influência permite que conceitos e práticas inicialmente marginais no debate acadêmico migrem para a esfera da política prática, onde se transformam em projetos de lei, ações judiciais estratégicas e políticas públicas. O caso das arguições de descumprimento de preceito fundamental, que limitam operações de segurança em áreas de risco, é apenas a ponta mais visível desse iceberg. Por trás dessas ações, existe todo um ecossistema de produção acadêmica
capacitação de quadros e articulação política, que trabalha de forma coordenada para redesenhar nosso contrato social sem qualquer debate democrático amplo com a sociedade. Agora quero fazer algo diferente com você que está acompanhando esta análise. Se este conteúdo está fazendo sentido e ressoando com suas próprias observações sobre a realidade brasileira, quero te convidar a fazer parte ativa desta comunidade. Em vez daquelas chamadas genéricas que todo mundo faz, tenho um pedido específico. Compartilhe nos comentários um momento em que você percebeu pessoalmente essas influências na sua vida ou comunidade. Pode ser uma experiência na faculdade, no trabalho, na sua vizinhança, ou mesmo algo que você testemunhou na mídia. Não quero apenas números ou estatísticas frias, mas sim as histórias reais que mostram como essas engrenagens invisíveis tocam nossa vida cotidiana. Sua experiência pode ser a peça que falta para ajudar outros a entenderem o quadro completo: judicialização da política e o supremo poder discricionário. Ao adentrarmos no terceiro estágio desta análise, é fundamental compreender como as engrenagens que movem essa transformação social encontraram no Poder Judiciário, especialmente em suas instâncias superiores, um terreno fértil para acelerar sua agenda sem a inconveniência do debate democrático. A judicialização da política não é mais uma teoria abstrata discutida em círculos acadêmicos, mas sim uma realidade palpável que redefine diariamente os limites entre os poderes constituídos e altera profundamente o equilíbrio que deveria existir em nosso Estado democrático de direito. Quando ministros de cortes superiores assumem para si a função de legisladores positivos, criando normas e procedimentos que deveriam ser fruto de amplo debate no Congresso Nacional, estamos diante de uma distorção institucional com consequências profundas para a soberania popular. O povo brasileiro, através de seus representantes eleitos, vê-se progressivamente excluído das decisões mais relevantes sobre seu próprio destino, substituído por um pequeno grupo de juristas com visões de mundo específicas e frequentemente desconectadas das realidades práticas enfrentadas pela população. O caso específico das decisões monocráticas que impactam políticas de segurança pública merece atenção redobrada. Um único magistrado sentado em sua cadeira em Brasília possui hoje o poder de paralisar operações de segurança em estados distantes, anular procedimentos de investigação cuidadosamente planejados por meses e redefinir protocolos de confronto que podem significar a diferença entre a vida e a morte para agentes de segurança e civis. Essa concentração de poder decisionário nas mãos de uma única pessoa, sem a devida accountability democrática, representa uma anomalia institucional gravíssima que deveria preocupar todos que verdadeiramente se importam com os princípios republicanos. A questão que se coloca não é sobre a legitimidade do controle judicial sobre os atos administrativos, mas sim sobre a extensão e a profundidade dessa intervenção que frequentemente ultrapassa os limites da razoabilidade e invade esferas de competência claramente definidas na Constituição. A transformação do Supremo Tribunal Federal em uma espécie de quarto poder, acima dos demais e com competências ampliadas por autointerpretação, constitui um dos fenômenos mais preocupantes de nossa recente história institucional. Através de mecanismos como as arguições de descumprimento de preceito fundamental e os inquéritos de competência duvidosa, a Corte Máxima do país assumiu para si funções que claramente transcendem sua missão constitucional original. O resultado prático dessa expansão judicial é a crescente insegurança jurídica, que afeta desde o cidadão comum até os mais altos escalões do poder executivo. Quando as regras do jogo podem ser alteradas a qualquer momento por decisões surpreendentes e imprevisíveis, todo o sistema democrático entra em colapso, substituído por um regime de vontades pessoais disfarçadas de interpretação jurídica. A situação se agrava quando observamos a seletividade com que certos temas são judicializados enquanto outros, igualmente importantes, são ignorados. Há uma clara assimetria no tratamento de casos que envolvem diferentes espectros políticos e ideológicos.
criando a percepção generalizada de que a justiça brasileira possui dois pesos e duas medidas. Enquanto determinados grupos gozam de uma brandura inexplicável em seus embates com a lei, outros são submetidos a um rigor que frequentemente beira a perseguição política. Essa seletividade não apenas mina a credibilidade das instituições jurídicas, como também envenena o debate público, transformando o poder judiciário em arena de conflitos que deveriam ser resolvidos nas urnas e no legislativo. O cidadão comum, assistindo a esse espetáculo diário de parcialidade seletiva, perde progressivamente a confiança no Estado de Direito, alimentando um ciclo perigoso de descrédito institucional que beneficia apenas aqueles que lucram com a desordem e a instabilidade. A conexão entre esse ativismo judicial e os interesses internacionais anteriormente mencionados se revela através da adoção acrítica de precedentes e doutrinas estrangeiras em decisões que impactam profundamente a soberania nacional. Conceitos jurídicos nascidos em realidades sociais e culturais completamente distintas da nossa são importados e aplicados como se fossem universais, sem qualquer adaptação às particularidades da sociedade brasileira. Essa colonização jurídica, frequentemente financiada e promovida por organizações transnacionais, representa uma ameaça silenciosa à nossa capacidade de construir soluções autóctones para problemas genuinamente nacionais. Quando um ministro cita em sua decisão doutrinas estrangeiras, em detrimento da rica tradição jurídica brasileira, está contribuindo para um processo de desnacionalização progressiva do nosso ordenamento jurídico, com consequências imprevisíveis para o futuro de nossa soberania. A engenharia social através dos mecanismos midiáticos e culturais. Avançando em nossa investigação, chegamos a um ponto crucial de análise. Como essas narrativas são disseminadas e enraizadas no consciente coletivo através de sofisticados mecanismos de engenharia social que utilizam tanto os veículos de comunicação tradicionais quanto as novas plataformas digitais. A manipulação da opinião pública não ocorre por acaso, mas segue um roteiro meticulosamente planejado por centros de estudos especializados em moldar percepções e direcionar comportamentos sociais. Estamos diante de uma verdadeira indústria do convencimento, onde técnicas avançadas de psicologia social são empregadas para criar realidades paralelas que gradualmente substituem a percepção objetiva dos fatos. O processo é tão sutil que a maioria das pessoas não percebe que suas opiniões e posicionamentos foram cuidadosamente plantados e cultivados por operadores especializados em controle mental de massas. Os veículos de comunicação tradicional desempenham um papel fundamental nesse processo de modelagem comportamental. Através da seleção criteriosa de pautas do enquadramento específico de notícias e da repetição exaustiva de determinados termos e conceitos, a grande imprensa consegue estabelecer os limites do debate público e definir quais questões merecem atenção da sociedade e quais devem ser ignoradas ou ridicularizadas. A assimetria no tratamento de eventos similares é particularmente reveladora. Enquanto determinados episódios recebem cobertura ampla e emocionalmente carregada, outros de natureza similar são praticamente ignorados ou tratados com frieza técnica. Essa seletividade não reflete imparcialidade jornalística, mas sim adesão a agendas específicas que servem a interesses que vão muito além do simples exercício da comunicação. A situação se complexifica exponencialmente quando analisamos o papel das plataformas digitais e das redes sociais nesse ecossistema de influência. Algoritmos sofisticados criam bolhas informacionais que isolam os indivíduos em universos cognitivos homogêneos, onde apenas determinadas perspectivas têm vez. O fenômeno não é acidental, mas resultado de escolhas técnicas e filosóficas, embutidas no código dessas plataformas por engenheiros e designers que frequentemente compartilham visões de mundo específicas. O resultado prático é a fragmentação do debate público e a criação de realidades paralelas que coexistem sem jamais se encontrarem. Nesse ambiente altamente controlado, torna-se quase impossível estabelecer um terreno comum de fatos objetivos,
pois cada grupo habita seu próprio universo factual construído artificialmente pelos curadores de conteúdo digitais. A indústria do entretenimento constitui outra frente crucial nessa batalha pelas mentalidades. Novelas, filmes, séries e produções artísticas em geral têm sido utilizadas como vetores eficientes de transmissão de valores e normalização de comportamentos que servem a agendas políticas específicas. Sob o disfarce da ficção, conceitos e posicionamentos que seriam rejeitados se apresentados abertamente como teses políticas são introduzidos subrepticiamente no imaginário popular. O processo é gradual e cumulativo. Uma pequena dose aqui, outra ali, até que o que antes era considerado inaceitável torna-se lugar comum através da familiaridade repetida. Essa estratégia de normalização, através da exposição constante, tem se mostrado extraordinariamente eficaz em redefinir os contornos do aceitável e do inaceitável na sociedade brasileira. Os sistemas educacionais, desde a educação básica até o ensino superior, completam esse aparato de influência cultural. Livros didáticos, matrizes curriculares e programas de formação docente têm sido progressivamente reorientados para servir como instrumentos de doutrinamento ideológico, em vez de ferramentas de transmissão de conhecimento objetivo. Crianças e jovens são expostos desde cedo a interpretações específicas da realidade social, a visões particulares da história nacional e a conceitos carregados de intencionalidade política disfarçada de educação cidadã. O resultado é a formação de gerações inteiras de brasileiros que compartilham uma mesma visão de mundo, os mesmos pressupostos sobre a organização social e as mesmas certezas sobre os caminhos que o país deve seguir. Tudo isso apresentado não como uma opção entre outras, mas como a única perspectiva racional e moralmente aceitável. A conjugação desses diferentes vetores de influência, mídia tradicional, plataformas digitais, indústria do entretenimento e sistema educacional, cria uma máquina de moldagem mental de eficiência assustadora. Operando em sincronia quase perfeita, esses instrumentos conseguem definir agendas, estabelecer prioridades, ditar linguagens e, o mais importante, criar consensos artificiais que não resistiriam a um debate aberto e pluralista. A percepção de que todo mundo pensa assim é cuidadosamente construída através da amplificação seletiva de certas vozes e do silenciamento igualmente seletivo de outras. O cidadão que ousa questionar esses consensos fabricados é rapidamente isolado, ridicularizado ou mesmo punido social e profissionalmente, servindo de exemplo para outros que possam considerar seguir pelo mesmo caminho da dissidência intelectual. Os fios invisíveis da conexão internacional e o financiamento transnacional. Ao adentrarmos na quinta etapa desta investigação, torna-se imperioso desvendar os complexos mecanismos de financiamento e coordenação internacional que sustentam e direcionam as transformações sociais em curso no território brasileiro. A teia de influência que se estende além de nossas fronteiras nacionais constitui um elemento fundamental para compreendermos a natureza e a profundidade das mudanças que têm sido implementadas em nossa sociedade. Diversas organizações não governamentais, think tanks e institutos de pesquisa atuantes no Brasil mantêm relações estreitas e dependentes de fundações e organismos internacionais com agendas específicas e frequentemente contraditórias com os interesses nacionais. O fluxo financeiro que chega a essas entidades não representa meras doações filantrópicas desinteressadas, mas sim investimentos estratégicos em projetos de longo prazo que visam reconfigurar aspectos fundamentais de nossa organização social, nosso ordenamento jurídico e nossa visão de mundo coletiva. A sofisticação desses mecanismos de influência transcende em muito a simples transferência de recursos financeiros. Estamos diante de uma verdadeira arquitetura de poder que envolve intercâmbio de pessoal, compartilhamento de metodologias, coordenação de campanhas midiáticas e desenvolvimento conjunto de estratégias jurídicas e políticas. Profissionais formados em determinadas universidades estrangeiras retornam ao país
impregnados de conceitos e abordagens que depois implementam em suas áreas de atuação, criando uma homogeneidade de pensamento que atravessa diferentes setores da sociedade brasileira. Esse processo de formação de elites intelectuais, alinhadas com visões específicas sobre o funcionamento da sociedade, representa um investimento de longo prazo, cujos frutos só se tornam visíveis após anos, ou mesmo décadas, de trabalho consistente e paciente. A atuação de grandes fundações internacionais em território brasileiro merece análise criteriosa e desprovida de preconceitos ideológicos. Essas organizações, frequentemente associadas a magnatas e corporações transnacionais, desenvolvem extensos programas de financiamento que abrangem desde projetos comunitários, aparentemente inocentes, até iniciativas de advocacy jurídico de alto impacto no Supremo Tribunal Federal. A seleção dos projetos beneficiados segue critérios que revelam preferências temáticas e metodológicas claras, privilegiando abordagens que enfraquecem a soberania nacional, questionam instituições tradicionais e promovem agendas de cunho globalista. O paradoxo evidente reside no fato de que essas mesmas fundações em seus países de origem frequentemente defendem políticas completamente diferentes daquelas que financiam em nações em desenvolvimento como o Brasil, levantando questões éticas profundas sobre essa assimetria de tratamento. A penetração dessas influências no sistema jurídico brasileiro representa particular preocupação. Através de programas de capacitação, financiamento de especializações no exterior e promoção de eventos jurídicos, essas redes internacionais conseguem influenciar gradualmente a formação e atuação de operadores do direito em posições estratégicas. O resultado visível desse processo é a crescente adoção em nossas cortes de conceitos e doutrinas jurídicas originárias de realidades sociais e culturais, completamente distintas da nossa. Frequentemente, em detrimento de tradições jurídicas nacionais consolidadas e melhor adaptadas às particularidades da sociedade brasileira. Essa colonização jurídica, sutil e progressiva, redefine os parâmetros de interpretação legal sem que a sociedade sequer perceba que está ocorrendo uma mudança profunda em seus fundamentos normativos. O caso específico do ativismo judicial em questões de segurança pública ilustra com clareza essa dinâmica de influência transnacional. Decisões que limitam a atuação das forças de segurança em comunidades carentes frequentemente ecoam linguagens, conceitos e argumentos desenvolvidos em centros de pesquisa estrangeiros e depois disseminados através de redes cuidadosamente construídas de influência intelectual. Os relatórios e estudos citados em fundamentações jurídicas que impactam milhões de brasileiros nem sempre representam pesquisas independentes e desinteressadas, mas sim produtos de um ecossistema de produção de conhecimento financiado e direcionado para servir a agendas específicas. A questão fundamental que se coloca não é sobre a legitimidade do debate sobre segurança pública, mas sim sobre a transparência e pluralidade desse debate, frequentemente sequestrado por visões únicas e financiadas externamente. A confluência de interesses entre essas redes internacionais e determinados grupos políticos nacionais completa o quadro dessa complexa engrenagem de influência. O alinhamento automático de certos partidos e lideranças políticas com agendas promovidas internacionalmente, mesmo quando essas agendas contradizem claramente os interesses nacionais e as demandas da população, revela a profundidade da penetração dessas influências em nosso sistema político. O fenômeno não se restringe a um espectro ideológico específico, mas atravessa todo o arco político, criando uma homogeneidade de pensamento em temas fundamentais que deveriam ser objeto de debate democrático amplo e desimpedido. O cidadão comum, assistindo a essa convergência entre elites políticas aparentemente antagônicas, sente-se progressivamente excluído das decisões que moldam seu próprio destino, alimentando um ciclo perigoso de descrença nas instituições democráticas. Caminhos para a reconquista da soberania. Chegamos ao ponto crucial de nossa análise.
onde deslocamos o foco da diagnose dos problemas para a proposição de caminhos concretos de resistência e reação. A constatação das complexas engrenagens que movem as transformações sociais em curso não deve gerar desalento ou paralisia, mas sim servir como combustível para um movimento de reconquista progressiva dos espaços perdidos e de reafirmação de nossa soberania como nação. A batalha pela hegemonia cultural e política não está perdida, mas exige estratégia inteligente, paciência histórica e capacidade de organização que transcenda as divisões artificiais que nos têm enfraquecido como povo. O primeiro passo nesse processo de resistência ativa consiste no reconhecimento de que cada cidadão possui um papel fundamental a desempenhar nessa reconstrução nacional, independentemente de sua posição social, formação acadêmica ou trajetória pessoal. A recuperação do sistema educacional representa o alicerce fundamental de qualquer projeto de reconstrução nacional de longo prazo. Enquanto as mentes jovens continuarem sendo moldadas por perspectivas que desprezam nossa história, nossas tradições e nossos valores fundamentais como sociedade, todo esforço de mudança estará fadado ao fracasso. A disputa pelo conteúdo ministrado em salas de aula, pela seleção de material didático e pela formação de educadores constitui a frente mais importante dessa batalha cultural. Pais, comunidades e profissionais comprometidos com uma educação verdadeiramente plural e descolonizada precisam se organizar para exigir transparência nos processos educacionais e participação efetiva na definição de diretrizes pedagógicas. A criação de alternativas educacionais paralelas, como cursos complementares, projetos culturais e iniciativas de formação familiar, pode oferecer antídotos necessários contra o veneno doutrinário que tem envenenado as fontes do saber em nosso país. No campo da comunicação e da formação de opinião pública, a estratégia de resistência deve passar necessariamente pelo fortalecimento de veículos independentes e pela criação de redes alternativas de distribuição de informação. A dependência exclusiva dos grandes conglomerados midiáticos e das plataformas digitais internacionais constitui uma vulnerabilidade estratégica que precisa ser superada através do desenvolvimento de nossa própria infraestrutura de comunicação. Canais comunitários, rádios locais, publicações independentes e plataformas digitais nacionais representam não apenas alternativas de consumo informativo, mas verdadeiros instrumentos de soberania nacional na era da informação. O apoio a essas iniciativas, seja através de assinaturas, doações ou trabalho voluntário, constitui um ato patriótico num momento em que o controle da narrativa se tornou arma fundamental nas batalhas culturais e políticas. A atuação no campo jurídico e institucional demanda abordagem igualmente estratégica e perseverante. A ocupação de espaços nas carreiras jurídicas, no Ministério Público, na Defensoria Pública e mesmo no Poder Judiciário, por profissionais comprometidos com a Constituição e com os interesses nacionais, representa frente essencial de atuação. Essa infiltração positiva nas estruturas estatais não deve buscar a replicação dos métodos utilizados por aqueles que hoje detêm o controle dessas instituições, mas sim a restauração de seu caráter técnico e imparcial, livre de influências ideológicas e agendas externas. A formação de associações profissionais, grupos de estudo e redes de apoio a jovens talentos, dispostos a seguir carreiras jurídicas sem abrir mão de seus princípios, constitui investimento estratégico de altíssimo retorno para o futuro institucional do país. No plano político propriamente dito, a superação da atual crise exige capacidade de organização que transcenda as estruturas partidárias tradicionais, frequentemente cooptadas pelos mesmos mecanismos de influência que buscamos combater. Movimentos de base, associações comunitárias, organizações da sociedade civil e frentes suprapartidárias temáticas representam alternativas de mobilização popular que podem exercer pressão efetiva sobre o sistema político tradicional. A reconquista da política passa necessariamente pela reapropriação dos instrumentos de democracia direta
previstos em nossa Constituição, pela vigilância constante sobre os representantes eleitos e pela construção de novas lideranças enraizadas em suas comunidades e imunes às tentações do poder pelo poder. A renovação do quadro político não será produto do acaso, mas resultado de trabalho meticuloso de identificação, formação e apoio a talentos genuinamente comprometidos com a transformação positiva do país. A dimensão internacional dessa batalha pela soberania exige igual sofisticação e capacidade de articulação. O isolacionismo não constitui alternativa viável num mundo interconectado, mas a submissão à crítica a agendas internacionais tampouco representa caminho aceitável. O desenvolvimento de parcerias estratégicas com nações que respeitem nossa soberania, a participação ativa em fóruns multilaterais, com posições claras e definidas por nossos interesses nacionais, e o estabelecimento de redes de cooperação técnica e cultural desprovidas de condicionalidades ideológicas constituem elementos fundamentais de uma política externa independente e soberana. A reconquista de nossa autonomia decisória no cenário internacional não significa a alienação do concerto das nações, mas sim a reafirmação de nosso direito à autodeterminação como povo e como nação. O despertar espiritual e moral da sociedade brasileira representa, talvez, a dimensão mais profunda e significativa desse processo de reconstrução nacional. Tecnologias sociais, estratégias políticas e projetos econômicos serão insuficientes se não forem acompanhados pela revitalização dos fundamentos éticos e dos valores transcendentais que historicamente constituíram o alicerce de nossa civilização. A recuperação do sentido de comunidade, o cultivo das virtudes cívicas, o resgate de nossas tradições e a reafirmação dos princípios que dão significado à existência humana, para além do materialismo consumista, representam antídotos poderosos contra a desagregação social promovida pelas forças que buscamos combater. Nessa esfera, cada família, cada comunidade religiosa, cada círculo de amigos e cada indivíduo em sua solitude possui papel insubstituível a desempenhar. Conclusão final e chamada engrajadora. Chegamos ao final desta jornada analítica, mas não ao final de nossa responsabilidade como cidadãos conscientes e ativos. Cada informação compartilhada, cada conexão revelada, cada mecanismo exposto representa não um convite ao desespero, mas sim um chamado à ação consciente e determinada. O futuro que nos aguarda não está escrito em pedra, mas será moldado pelas escolhas que fizermos individual e coletivamente a partir deste exato momento. Agora, quero fazer algo diferente com você que acompanhou até aqui. Se esta análise encontrou eco em sua percepção da realidade e despertou em você o desejo de ser parte ativa dessa transformação, quero te convidar a fazer mais do que apenas assistir passivamente. Junte-se à nossa comunidade de agentes de mudança clicando no botão de inscrição e no sininho, para não perder nossos próximos conteúdos. Mas quero que sua participação vá além. Compartilhe nos comentários sua própria história de despertar cívico. Qual foi o momento exato em que você percebeu que precisava se engajar mais profundamente na reconstrução do país? Que experiência pessoal te moveu da indignação passageira para o compromisso duradouro? Seu relato pode acender a chama em outros que ainda hesitam em dar o primeiro passo. Vamos transformar esses comentários num verdadeiro memorial das pequenas grandes coragens que, somadas, escreverão os próximos capítulos de nossa história nacional. Estamos juntos nessa jornada, e é ombro a ombro com esperança teimosa e trabalho incansável que reescreveremos o destino desta nação que tanto amamos.